E agora no Brasil, que a galera sempre quer saber, porém, obviamente, vá atrás de estudar os fundamentos, isso aqui é somente para você ter um primeiro material para que você possa ir atrás e entender se faz sentido para você ou não. Quais seriam os 5 fundos imobiliários que você vê como oportunidade para agora 2026? Uhum. E sua perspectiva primeiro dos fundos imobiliários no Brasil aí, nesse ano eleitoral. Boa, legal. Bom, então os fundos imobiliários, eles são uma classe de ativo menos volátil que as ações, então a gente não deve ver tanta volatilidade quanto nas ações, mas também estão aí afoitas ao que acontecer no mercado. E eu vejo uma expectativa positiva para os fundos imobiliários. Então, por mais que 2025 foi muito bom, vejo que tem mais espaço para subir, ainda mais se a Selic der sinais, ela nem precisa começar a cair tanto, mas der sinais de que vai cair mais, vai chegar ali num 9% em algum momento no horizonte relevante. Então, para os fundos imobiliários, tem uma expectativa positiva. Pensando em nomes, aqui eu separei alguns para a gente falar. O primeiro, aqui, praticamente, né, um fundo que todo mundo fala é o HGLG11. Então, fundo de logística, tá no last mile, a gente cansa de falar aqui que isso é muito bom, ele consegue cobrar mais, tem uma vacância menor, bons imóveis, bem localizados. Então, o HGLG, por estar no segmento de logística, que são grandes imóveis, 30, 40 mil metros quadrados, tem uma defesa maior. Então, é custoso e trabalhoso sair desses imóveis e a tendência é que sejam contratos de mais longo prazo e que sejam respeitados. Então, o primeiro fundo imobiliário para 2026, HGLG11 em logística, que hoje está com preço sob valor patrimonial de 0,95. E aqui está um erro muito grande. O investidor chega, vai lá e vê isso aqui, fala, poxa, mas o desconto está tão baixo, não vou comprar esse aqui não. Tem outros que tem um desconto maior, né? Tem um desconto maior, vou comprar aquele ali que está mais descontado, aí na cabeça dele vai ter uma valorização maior. Mas todo desconto tem uma justificativa, tem um porquê. Então, o que está descontado hoje pode continuar descontado por muito mais tempo. Então, tenham muito cuidado a analisar esse indicador de preço sobre valor patrimonial. Então, em primeiro lugar, HGLG. Depois... E nessa questão do desconto ainda, eu acho que é interessante aprofundar um pouco mais nisso, que o mercado vai precificar de acordo com o que ele vê da qualidade dos imóveis também. Então, um imóvel que é mais bem localizado vai ter uma vacância menor. Muitas vezes o imóvel que é mais bem localizado, ele vai conseguir ter uma valorização maior acima da inflação no longo prazo do que outro, que é mal localizado, que não é tão bom assim. Então, o mercado vai lá e precifica e ainda assim tá com desconto, né? Que até antes desse momento aí de 2 anos pra cá, é difícil ver o HGLG com desconto abaixo já de 1, né? Sim, com certeza. Um paralelo que eu traria aqui, não com relação à qualidade do telefone, assim, com relação à demanda. Então, por exemplo, o camarada vai vender um iPhone usado, ele é muito mais próximo do preço que a pessoa pagou. Vai vender um Samsung usado pra você ver. Ah, não, que o desconto é muito maior no outro. Porém, o desconto é muito maior, mas se você for querer vender esse celular depois, ele vai ter que ser mais barato de novo. Exatamente. Pega o Motorola depois pra ver. É mais que o Samsung, acredito eu. Acho que é. Pega o Xiaomi lá. Redmi alguma coisa. Já vai ser mais, né? Então acho que não é diretamente, mas é um bom parâmetro pra entender, né? Pega um positivo. Nem deve ter revenda, é direto pro lixo, né? Então... Brincadeira aí com quem tem positivo. Pior que eu vi que teve a CES em Las Vegas agora, que é de tecnologia, positivo tava lá ainda. Tava lá? Tava lá, aí, apresentando os produtos. Estão tentando. A empresa de tecnologia brasileira, ué. Tem que ter mesmo. Mas tem que... É que uma coisa são os produtos, outra coisa é ter que... elogiar o empreendedor brasileiro, que mesmo pela dificuldade o cara vai lá, faz acontecer. Com certeza, com certeza. É um segmento super difícil, né? E para quem gostaria de uma análise gratuita da sua carteira, ter uma segunda opinião sobre os seus investimentos, no link da descrição você tem o site da Ednai Capital. E aí você vai colocar seu nome, seu telefone, o seu patrimônio e um dos consultores da equipe do Rodrigão vai te chamar para agendar essa análise de carteira. 2026 é ano de eleição, será que a sua carteira está preparada para todos os cenários? Então é uma análise sem compromisso para quem já tem mais de 100 mil reais investidos, link da descrição. Bom, outro fundo aí legal, agora falando de papel, RBRY11. Então esse fundo não é tão conhecido, trouxe ele aqui porque ele paga já um dividendo bem legal e ele tem qualidade lá nos seus devedores. Então se no fundo imobiliário de tijolo a gente tem que olhar antes de tudo a localização, no de papel a gente olha a qualidade dos emissores. E no caso do RBRY, mais de 90% está classificado com um rating A+, ou seja, A, AA ou AAA. Isso não garante nada de que não vai ter uma inadimplência, mas diminui e muito o risco dessa inadimplência, desse calote, então gosto bastante desse fundo imobiliário. O outro, esse aqui
a gente acaba falando bastante sobre ele tem sido uma oportunidade aí nos últimos anos e mostra que tem que ter paciência às vezes para você aproveitar uma oportunidade, que é o PVBI 11. Então, o fundo imobiliário aqui de escritórios tem imóveis nas melhores regiões, muito bem localizados, aqui em São Paulo, em regiões onde não tem mais demanda para subir novos escritórios. Qual que é o grande ponto dele? O segmento de escritórios está muito abatido ainda, então é o que menos subiu aí nos últimos trimestres. E tem um problema micro dele, que é a vacância. Então hoje ele está com uma vacância acima de 15%. Vacância é essa que a gestão há muito tempo vem sinalizando que tende a diminuir, mas está diminuindo menos do que deveria. A passos menores, né? A passos menores. E aí, esse é o grande ponto. Por mais que seja uma oportunidade, tem que ter paciência. E hoje o PVBI, para ilustrar aqui, está com preço sobre valor patrimonial de 0,74. E novamente, uma justificativa para o preço ser mais baixo. Aqui, esse aqui o desconto está muito maior. Realmente, o desconto com relação ao valor patrimonial, quanto ele tem de patrimônio em prédios, está mais baixo, porém, a justificativa é que a vacância está maior. Você pega comparando com... É que na parte de laje corporativa tem fundo que está até com uma vacância mais alta ainda, né? Tem. Mas você vai comparar com outro segmento, com a GLG. Ele negocia mais próximo ao valor patrimonial porque a vacância é muito menor. Exato. Sim. Mas o ponto do investidor é entender não o que está acontecendo agora somente. E qual a perspectiva do futuro. Porque é isso que vai fazer com que destrave o valor ou que não destrave, né? Então essa que é a questão. Aí você pega o PVBI. São imóveis AAA, muito bem localizados. Então quando essa vacância começa a diminuir, quais vão ser as regiões que essa vacância vai esgotar já? Que vai ficar com uma vacância muito menor? São os imóveis de melhor localização. E o que eu melhor região. E o que eu vejo também é que a pandemia explodiu o home office, depois muitas empresas voltaram híbrido, e tem muita empresa agora voltando 100% presencial. Você chegou a ver o Nubank, que a galera se revoltou, que vai ter que voltar presencial. E não é agora ainda que o Nubank vai ser 100% presencial, é daqui 1 ano ou 2, se eu não me engano. Exato, agora vai ser o híbrido daqui a pouco, e daqui acho que 2027 ou 2028 aí vai ser 100% presencial. Então eu vejo que existe essa tendência de voltar para o presencial, o que vai acabar preenchendo essa vacância uma hora ou outra, né? Ainda mais nos principais imóveis. Sim, com certeza. Em escritórios, antes de ir para o quarto fundo, tem que tomar um cuidado a mais, que eu vejo, que são algumas localizações, como por exemplo, Alphaville, que alguns anos atrás seria o novo centro financeiro de São Paulo, todas as empresas iriam para lá, e isso não se provou. E hoje a gente tem grandes fundos imobiliários de escritórios com milhares de investidores que têm imóveis principalmente nessas regiões. Então, tem muito investidor ainda ancorado em preços anteriores achando que vai voltar. E para esses imóveis e fundos a vida é um pouco mais difícil. Que toda a região de Alphaville é mais difícil mesmo. Chegar se o cara não é de lá. Eu tinha visto até um vídeo mostrando sobre alimentação lá próximo, que é mais difícil, que não dá para se locomover a pé lá, que é só carro, então acabou não se consolidando e realmente, né, o cara que estiver ancorado que vai voltar tem que entender o futuro, né, não o que aconteceu no passado. Exatamente. Bom, e o quarto fundo imobiliário, depois a gente relembra aqui todos, é o HGRU11. Então esse aqui é um fundo imobiliário híbrido, ele tem vários tipos ali de segmento, principalmente focado em renda urbana. Então tem imóvel de mercado, imóvel de loja de vestuário, imóvel de educação. Eu gosto bastante dele, acho que é um fundo que é bem diversificado, faz um bom trabalho de gestão ativa, então eles reciclam ali o portfólio, vendem imóveis acima do valor avaliado, então geram de fato valor para o cotista e hoje está aí com preço sobre valor patrimonial de 0,98. Então vejo aí que é um excelente fundo imobiliário para carregar. E por fim, o XPML11. Então esse aqui, fundo imobiliário de shopping, o maior fundo imobiliário de shopping que a gente tem, se eu não me engano, talvez o maior em tijolo, se não o segundo maior, pensando ali em patrimônio. E o XPML 2025 não foi um ano muito fácil para ele. Então começou o ano ali com todo aquele burburinho de que ele ia dar calote, não tinha dinheiro, o fundo imobiliário ia acabar, era para vender logo as cotas. Lembro que nessa mesma mesa que a gente falou das opções que o XPML tinha, a opção de venda dos ativos se concretizou, o XPML inclusive gerou valor com essa venda e na minha visão continua sendo o top pick aí do segmento de shopping. Então, 5 fundos imobiliários para você analisar com carinho. Mas calma lá agora, do XPML. Vamos Dúvida lá. que muitos podem ter. Em relação a... É um fundo de shoppings, né? Sim. O varejo desaquecendo não pode ser negativo. O que impactaria isso daí no fundo? De certa forma é negativo, algumas lojas vão ter ali menos venda, menos receita, menos dividendo aqui no fim do dia,
Mas o XPML, antes disso, mas o segmento de shoppings hoje não é só compra, não é só o varejo. Então você vai no shopping hoje, como o Matheus falou, o estacionamento está super caro, isso vai lá para a conta do fundo imobiliário. Tem também muitos serviços ali dentro, então tem clínica médica, barbeiro, lavanderia, uma infinidade até tatuagem de serviços. eu já vi lá. Até Academia. Tatuagem. Academia, já Restaurante, vi bastante. né? O cara vai no shopping pra almoçar com a família, ainda mais fundos que tem boa parte dos imóveis em São Paulo, onde a segurança pública não tá nem um pouco fácil, que é no shopping que o cara tem uma segurança um pouco maior pra conseguir ficar tranquilo, né? Dependendo do shopping ainda. Dependendo né? que o que tá rolando aqui em São Paulo, em vários lugares, sequestra o relâmpago do estacionamento ainda. Tá difícil. Vai ter que botar a segurança agora no estacionamento pra ficar de olho, né? Ir pro shopping vai colocar, né? Porque é muito simples. O colocar. shopping, se tá tendo isso, pessoas vão deixar de ir. Ele pode alocar alguns seguranças pra ir no estacionamento pra que isso não aconteça e o shopping continue cheio, que compensa, né? A iniciativa privada resolve os problemas, a pública não. E o tanto que custa caro o estacionamento do shopping, tem que botar mesmo. É mesmo. Tem que ter. Que eu não. Vai no Sem Parar lá, eu não vejo o preço, mas aí teve uma vez que o Sem Parar não tava passando, eu tive que pagar o estacionamento e eu vi que foi 40 conto. Caramba. Aí Aí, ó, mesmo. pra qual fundo imobiliário que foi? Foi pior que não sei de que fundo que é esse shopping. Tem vários que eu sei, mas esse eu não sei. O que eu ia falar? Mas eu fiquei bastante tempo no shopping, vou ter que falar isso aí também, né? Que não é pouco tempo que eu fiquei. Além disso, também publicidade dentro do próprio shopping. Que tem lá anúncio, vai pro próprio fundo imobiliário. Sim. Tem lá, você é uma loja do shopping, você tá querendo aumentar aí a sua visibilidade. Tem os telões, então a receita do fundo imobiliário não é somente das compras em si, né? E hoje tem muito serviço mesmo no shopping. E eu vejo que é algo do brasileiro em específico e que acaba sendo muito bom aí pro investidor mesmo. Sim, eu concordo. Claro que a economia vai afetar alguns shoppings, e aí é o que a gente sempre fala. Compre fundos imobiliários que têm shoppings que atendam classe A e classe B. Por quê? Porque eles têm uma renda disponível maior. Em crise econômica ele vai continuar consumindo. Claro que pode até ter uma quedinha ali, mas a tendência é que fique estável e vai gerar um rendimento estável pra gente, que é o que a gente busca no fundo imobiliário. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.